Hola. Take it in. Yukin Upchan Sang Pema Gesa Dombola Yamsen Choki Modunye Pema June Shesudan Kodu Kanro Mambeko Yeki Jesu Datu Kin Jingi Lapshi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Orye Yukin Upsam Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Choki Modunye Pema June Shesuda Kodu Kanro Mambeko Keki Jesu Datu Kin Jingi Lapshi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Orye Yukin Upsam Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Choki Modunye Pema June Shesuda Kodu Kanro Mambeko Keki Jesu Datu Ki Jingi Lapshi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Sangye Chodan Soki Chonam La Janju Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Chushe Kipe Sonam Chi Drola Penju Sangye Druparshu Sangye Churan Soki Chonam La Janju Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinye Gipe Sonam Chi Drola Penju Sangye Druparshu Sangye Chodam Tsoki Chonam La Janju Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinzo Gipe Sonam Gi Drola Penju Sangye Druparshu. So we'll have one silent session. Então nós vamos ter uma sessão agora em silêncio. I invite you to choose, then whether you choose shamatha alone, vipassana alone, or half-half, your choice. E eles nos convidam a escolher, a gente fazer uma sessão só de shamatha, uma sessão só de vipassana, ou as duas. Very good.
It's okay. Olá, so. Any questions or comments pertaining to the material we've covered thus far, both in theory and in practice? Either one is fine. Então, alguma pergunta ou comentário sobre o material que a gente cobriu até agora? Onde a gente começou daqui para lá. Hoje a gente começa daqui para lá. Pode ser? Good. Para ser justo. Peraí, então vamos lá. Vai, Flor. Você. Flori. Thank you. Aqui, boa noite. Obrigada pelos ensinamentos profundos. Minha pergunta seria sobre... o Lama falou hoje sobre a primazia da mente sobre o corpo. Se ele poderia falar um pouco da primazia da mente sobre a energia, sobre a fala. So she said, thank you very much for these deep teachings. So you talked about the mind is primary over the body. Yeah. Could you please elaborate something about mind be primary over energy or speech? Over each? Speech. Speech. Yeah. Well, there is no speech without mind. Certo, não tem fala sem mente. There is mind without speech. E existe a mente sem a fala. And speech, articulate, meaningful sound, or, of course, it could be writing or symbols. These come from the mind, and they're coming from the mind. The mind precedes them. They're expressions of the mind. Mind is Então, clearly primary, and speech is secondary. A fala, enquanto articulação de palavras com sentido, assim, ela só existe em função da mente. Não tem como ter nenhuma comunicação que não venha da mente. Okay? But then when it comes to mind-body, it's a bit more subtle. And that is, it's very clear. I think some things are just incontrovertibly true. And that is this human mind we have, with its distinctive features, it arises in dependence upon the formation of the nervous system and especially the brain. And if this is, so there's a straight true statement. If you don't have a human nervous system, human brain, you don't have a human mind. Então a relação entre corpo e mente é bem estabelecida, assim. É claro que a mente surge na dependência do cérebro, do sistema nervoso do corpo humano. Isso a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. So that's very clearly true. Então isso é claramente verdade. And then if the brain is damaged in some way, either by some disease, like Alzheimer's disease, or if it's damaged by an accident, so trauma to the head, then of course, but we've known this for centuries, it's not news, that you may become blind. A friend of mine, a student, a tree fell on his head, and in a very strange way, it just damaged his optic nerve between the eyeball and just that, and then he became blind in one eye. Okay? His eye is perfectly good, the visual cortex is perfectly good, but the little connector, the wire, that was damaged, so he's blind in one eye. But we've known this for a very long time, yeah? But it is true. And so this mind, this human mind with human vision, human hearing, and so forth, there's no question it arises in dependence upon the body, and if the body is damaged, damage your eardrum, damage your eyes, damage your brain, then the mental process like visual perception or memory or imagination, intelligence, and so forth, or motor skills, they're damaged. So that's all very clear, it's true. Então há séculos se sabe que se a gente sofrer algum dano, se o nosso cérebro for danificado por alguma razão, por um acidente ou por Alzheimer, que é claro que as funções mentais são prejudicadas nesse caso. Então ele tem, por exemplo, um amigo que sofreu teve um trauma na cabeça e esse trauma de algum jeito afetou o nervo óptico. Então não aconteceu nada no córtex, na córtex frontal, occipital, e nem no olho. O olho dele está perfeito, mas o nervo óptico foi afetado, ele deixou de escutar. Então é claro que a consciência visual, a consciência auditiva, a consciência motora, ela surge dependente do sistema nervoso e do corpo humano. In principle, without knowing the details of this function of the brain and these neurons and so forth, but in principle, this has been known since the time of the Buddha. Em princípio, não no detalhe, mas essa correlação entre um lugar, outro do corpo e a consciência mental relacionada, ela é conhecida desde o tempo do Buda. And it's not something he discovered, it was common knowledge. Não é alguma coisa que ele descobriu, é conhecimento comum.
But the Buddha found after his 6 years of ascetic practices, where he really damaged his body. He wasn't getting enough nutriment, it was exhausted, it was depleted of energy, he was emaciated, just really intense asceticism. That what did he find? His mind wasn't clear. He'd been using his mind with all these exercises, but his mind was weak. And why? Because his body was weak. Então, o próprio Buda descobriu, ele fez 6 anos de prática asceta, como um asceta, estrito, com bastante rigor, e ele percebeu que o corpo dele estava muito enfraquecido, doente, ele percebeu que a mente dele já não estava clara. Então, é claro que ele precisava da saúde do corpo para poder usar a mente perfeitamente. É claro que ele usava, ele fazia as práticas e tudo mais, mas ele percebeu que aquilo estava prejudicando a prática dele. And then he started eating properly, he restored his health and vitality. Então, ele começou a comer adequadamente, recuperou a vitalidade do corpo. And then he got a clear sense of what the path was, the importance of shamatha, but then using vipassana, shamatha, to really explore nature of reality. And then he achieved an awakening. But he couldn't have done that if his body was still so weak and his mind was weak. So the mind-body relationship has been very important in Buddhism ever since the time of the Buddha. And you must take care of the body. Então ele percebeu, ele teve um insight de que o caminho deveria ser através de shamatha e vipassana. Ele fez aquela prática, mas ele precisou manter a saúde do corpo para poder se dedicar a essa prática para chegar à iluminação. Então isso é conhecido desde esse tempo, que a relação entre corpo e mente era bem clara desde esse tempo. So in this regard, the ways in which the brain influences, structures, conditions, mental processes. Neuroscience has been very, very helpful. And Buddhism hasn't. Buddhism, don't look there if you want to know how the brain influences the mind. It won't tell you. Neuroscience tells you. It's very, very useful. Então, desde o tempo do Buda, a relação entre corpo e mente era conhecida, mas o cérebro, como o cérebro propriamente influencia a mente, isso só se conheceu melhor com o trabalho da neurociência. Eles são ótimos nisso. But what about the reverse? Mas e ao contrário? And that is, it's also very clearly established that the way your mind works, the types of experiences you have, the type of emotions you have, the clarity of the mind you have, and so forth, influences the brain. And that's just true. If you meditate, now we have lots of scientific evidence. If you meditate, this influences the brain. New synapses form, dendrites form, gray matter forms, cortical thinning decreases. It influences the chromosomes, the telomeres, telomere. This is now clear, definitive science demonstrating that. In other words, the mind is not just what the brain does. The mind is influencing the brain in very mysterious ways for which materialism has no explanation whatsoever. Nothing. E ao contrário também é verdadeiro. Agora já tem várias evidências científicas sobre isso, sobre a influência da mente sobre o corpo. Então, influência da meditação, por exemplo. Então, tem muitos estudos, muitos dados sobre como a meditação influencia a formação de novas sinapses, de dendritos, diminui o espessamento, não, o contrário do espessamento. A diminuição, de massa cinzenta, como que influencia telomerase, cromossomas, etc. Então, tem um monte de dados científicos sobre como que a mente, trabalhar a mente, influencia também o funcionamento do corpo. And I've corresponded with some world experts, and the sad part of this is, so they don't understand, that's fine. So, okay, fine. But then, any true scientist would say, well, we don't understand, maybe we should check some of our assumptions. Maybe we should learn how to understand. But they don't. They stop asking the question. I've corresponded with them. They just stop. So I say, how does it work? And they wrote back, one of them, world class. He said, I stopped asking the question. It can't be answered within the context of materialism. They don't want to question materialism, so they stop asking the question. That's very sad. Embora tenha esse monte, essa série de dados científicos, eles não têm a menor ideia de por que isso acontece. Então, ele se corresponde com um neurocientista bem importante, assim, e ele perguntou, escuta, mas por que isso acontece? Ele responde assim, eu parei de fazer essa pergunta, porque ele não é a fim de desafiar as premissas da neurociência, né, do materialismo. Então, eles simplesmente pararam de se perguntar por que isso acontece. But now I'll answer your question. When in Buddhism it said mind is primary, it's not really focusing on this coarse mind, the psyche, that arises independence upon the brain. Então, Okay, not primarily that. If that's all there is, then we can say, well,
the body is very dominant, the mind influences the body, that, well, maybe the body's primary, because the mind arises in dependence upon the formation of the brain. And then you would say, okay, but then we ask, where does the mind come from? This stream of consciousness, does it really emerge from chemicals? Are there magical chemicals in the brain? I mean, that's what they'd have to be. Magical chemicals and magical electricity from which dreams come and love out of chemicals. This is crazy talk. And so it doesn't come, that first moment of your consciousness when you were in your mother's womb, that first moment when you were there, you were a passenger and not a body part of your mother. There had to be a first moment, right? Where did that first moment of your awareness in this lifetime come from? It either comes from nothing, that doesn't make any sense, or it comes from chemicals and electricity, that doesn't make any sense, or it comes from a prior stream of consciousness. And that's the one that actually can be empirically confirmed, because that prior stream of consciousness holds the memories from past life, and you can access them. Então, quando o Buda falou que a mente tinha primazia sobre o corpo, na verdade, ele não estava se referindo a essa mente comum. Porque a gente pensa assim, bom, essa mente comum, ela tem tanta relação com o corpo, se o corpo é danificado, ela se também perturba. Então, ele não estava se referindo a essa mente comum. Então, ele estava se referindo a esse contínuo de consciência. Será que esse contínuo é possível que esse contínuo de consciência surja a partir de elementos químicos e eletricidade? Aí ele falou assim, tinha que ser uns elementos químicos mágicos, né? E eletricidade mágica, que, pum, dá origem à consciência. Então, o Buda estava se referindo a um nível mais profundo de consciência. Então, quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente é passageiro do corpo da nossa mãe, né? Esse primeiro momento em que essa consciência, logo depois da concepção, surge, da onde que ela surge? De onde que ela vem? Não é possível que ela venha de elementos químicos e eletricidade. Ela precisa ter vindo de um contínuo mental anterior, de um estado mental anterior, né? Como é que ela surge? Como é que surge a consciência? Como é que surge o amor? Como é que isso surge a partir de elementos químicos? Isso não é possível. É preciso que venha de um estado mental anterior. Era isso que o Buda estava se referindo. So when saying between body and mind is primary, they're referring primarily to subtle mind, substrate. That precedes the formation of the body, so it's primary. That enables the mind, human mind, to emerge conditioned by the brain, but if there's no consciousness, it's just brain. But then when the brain shuts down, the brain is dead. It's just a dead body. It's not even a human body anymore. It's dead meat. Let's not be romantic. It's dead meat. Then subtle continuum carries on. So it preceded the body, it comes after the body, and that way subtle mind is primary. Então, and the body is derivative, body is secondary. Então, o Buda se referia, nesse caso, ao contínuo mental sutil. Então, é o contínuo mental sutil que permite que a mente emerja a partir do cérebro, né? Então, ele precede o corpo e ele segue depois do corpo. O corpo morre, vira carne morta e a consciência sutil segue. Então, era esse contínuo mental que o Buda se referia. And then if we go deeper into the Buddha's insights, his discoveries, then we find, but why do we have this body? Why don't I have a dog's body? Or why do I have this kind of body? Then we'll go to karma. That continuum of consciousness, that is storing all of these seeds, imprints, potentialities, these karmic imprints, and they actually are the primary force that gives rise to the formation of a human body. Of course, chemicals, electricity, egg and sperm, of course. But the fact that you're getting this human body is driven by karma. Right? And that karma is stored in the mind. So once again, mind is primary. Então a gente pode se perguntar assim, por que eu tenho um corpo humano, né? Por que eu não nasci cachorro, gato? Por que eu tenho um corpo humano? Então a gente vai mais profundamente no Buda Dharma, a gente vai ver que esse contínuo mental sutil, ele conduz, ele armazena sementes, marcas, potencialidades que fazem com que a eletricidade, os elementos químicos, o óvulo e o esperma, eles combinam, obviamente, mas isso tudo é condicionado pelo karma, por essa potencialidade que faz com que a gente tenha um corpo humano. Então, de novo, né, o contínuo mental mais essas sementes kármicas que condicionam a formação do corpo. Então, tem a primazia, de novo, sobre o corpo. Then a final point. There are more, but there's a final one for now. If you'd like to cultivate greater virtue, kindness, compassion, wisdom, mindfulness, if you'd like to do that, how do you do it? Can you find some vitamins, some supplements?
or maybe some drugs, or maybe there's some exercises you could do, right? Or breathing exercises. What's your primary, if that's what you want to do, you want to bring about very meaningful transformation in your existence, your identity, your being, is it going to be with drugs, supplements, exercise, or is it going to be cultivating your mind? Supplements can be good. Healthy diet is good. Exercise is good. But if that's all you're doing, there'll be very little change. You can be a total jerk. I won't use profanity, but just a total idiot, but have a really good body. Very healthy, you know. So the mind is primary for our suffering. The mind is primary for our happiness. And if you want to set out on a path, the mind is absolutely primary. And everything else is secondary. Então, se você quiser cultivar virtudes, né, compaixão, bondade amorosa, equanimidade, como é que você vai fazer isso? Você vai tomar algum suplemento? Você vai tomar uma droga? Você vai fazer exercício? Né? Como é que você vai fazer para fazer isso? Você vai, obviamente, cultivar a mente. Né? Você pode ser um idiota completo e ter um corpão, fazer exercício, tomar suplemento, e ser um idiota completo. Então, se você quiser continuar no caminho e cultivar essas virtudes todas, é a mente que você vai precisar cultivar. Então, de novo, é a mente que tem primazia sobre o corpo. Então, para continuar no caminho, cultivar a mente é indispensável. But she was saying about energy also, not only speech, but also energy. Yeah, energy is subtle body. Within, I mean, we're speaking of chi, we're speaking prana, Yes. and not simply electricity. Right. Then chi, prana, I take these as seriously as anything else. I mean, I think they exist as much as this exists. And the prana that is specifically related to mind. Well, we have the coarse prana. You have coarse, subtle, and very subtle. The very subtle is the energy of primordial consciousness. The subtle is the energy that conjoined with the substrate consciousness that carries on from lifetime to life. And the coarse is the flow of energies right now in the body. Então ele vai falar sobre energia do ponto de vista como se fosse o prana, né? Então o prana é o corpo sutil e ele tem certeza que existe tanto quanto existe esse óculos aqui. Então, mas a gente tem daí o prana sutil, muito sutil, o plano sutil e o prana grosseiro. O plano muito sutil é a energia da consciência primordial, é o nível mais sutil. Aí a gente tem o prana sutil, que está junto com a energia, com a consciência substrato. E aí a gente tem o prana grosseiro, que é esse prana que está relacionado à mente. So if we're speaking of subtle prana, which is very powerful then, the subtle prana, then this is closely related to subtle mind. It carries on from lifetime to lifetime. But now, I think it's awkward to say that between those two, I've never seen this even asked, between subtle prana and subtle mind, which is more important? They don't ask that question for a very simple reason. They're not two things like this that are put together, and then after a while they come apart. Not like that. They are always of the same flow, the same continuum. So this one continuum has a physical aspect, but it's not material. Right. Because it's not composed of atoms, but it is physical in the sense it's located in space and it causally interacts with other physical phenomena like your heart and your brain and your intestines and so forth. And so that subtle continuum is a continuum. It's called lungsem. It's an alloy, a compound, but not one you can take apart. And it's an alloy of energy mind, lungsem, energy mind. And has a physical aspect and a completely non-physical aspect. The non-physical is consciousness, the physical is prana, and the two are conjoined. Então, se a gente pensar na energia sutil, ele acha que essa pergunta nunca foi feita, o que tem a primazia, porque não são dois elementos separáveis, assim. É como se eles fossem uma coisa, o mesmo composto. Alói, como que é alói? É uma liga, como se fosse uma liga. Então tem um elemento que é físico, não é material, mas é físico. É físico porque tem localização no espaço e porque ele interage com a matéria. Então ele interage com o coração, interage com o fígado, interage com o nosso corpo. Então ele é físico. E tem esse componente absolutamente não físico que é a consciência. Mas então essa energia, esse prana sutil que segue junto com a consciência substrato e que passa de uma vida para outra, não faz sentido dizer o que tem primazia sobre o quê, porque eles estão sempre unidos. Não é uma coisa que você coloca e depois você separa. So in the practices of Tummo,
and other tsalung practices, tsal pertaining to the channels, lung being the energies. There are some very high-tech, very sophisticated techniques. You can see some of the outer manifestation in this film, Yogis of Tibet. I know about them, I've been trained them. I'm not an expert, but I know about them. They're very sophisticated. And they always entail a mental aspect. So you're not just breathing or doing there's always a mental element. But you are using, in a very kind of high-tech way, learning how to direct, to refine, to focus the energies in the body in order to bring about, not just heat. In order to? In order to bring about a profound shift in consciousness, right? Not just heat. The heat is kind of like byproduct. It's not the main point at all, right? But you can take that route, where you're coming in by way of energy to bring about profound realization, namely of rigpa, the innate mind of clear light, right? And that's been done many thousands of times. Alternatively, you can practice Dzogchen without doing that. And you're coming in the door of the mind, and by coming in the door of the mind, the energies will do the same thing. They'll come to the central channel, and all that will happen anyway. So you can bring about the same thing with a big emphasis on energy, transform the mind, or total emphasis on mind, and the energies follow the mind. So they interact that way. Então ele recebeu algum treinamento e ele conhece muitos yogis que praticam tumo ou tsalung, né? Então naquele filme Yogis do Tibete a gente vê, né, os yogis praticando. Então tem um componente que é de um exercício muito intenso, muito forte, mas tem um componente mental também muito forte nessas práticas. E então eles tentam, por meio da energia, manipulando a energia, eles tentam alcançar a realização de rigpa, né? Então o calor que é produzido é só um produto, um subproduto, né? O ponto central é atingir a realização de rigpa. Então a alternativa para isso é a prática de Dzogchen, que pela realização de rigpa, pela consciência, então você acaba fazendo a mesma coisa, a energia acaba de novo se concentrando no canal central. Só que o Dzogchen vem pelo lado da consciência e o Tumo, o Tsalung, vem pelo lado da energia. Mas os dois estão no mesmo lugar. So that was a great big question, a long answer. I'll try to be now more concise. More questions? Foi uma pergunta pequena, uma resposta grandona. Agora ele vai ser mais conciso. Então, um da Flori, acho que é o Gus agora. Tem o João lá na frente. Depois você vai aí, João. Cadê o... Então vai, rapidinho. Essa menininha aqui. Acho que ela está com o microfone já. Tô. A pergunta é sobre os sonhos. E sobre eles falam bastante sobre realizações de imagens e de muitas instruções de prática durante os sonhos. E às vezes eu tenho muitos sonhos que parecem mais inteligíveis em termos de perceber que é realmente um sonho do que o próprio bardo da vida. O bardo do sonho para mim é mais claro às vezes de entender do que o bardo do sonho da vida. Então eu tive uma experiência durante um retiro que eu dormi, peguei no sono, recitando a prece das 7 linhas. E depois tive um sonho muito profundo, muito cheio de significados e tal. Mas eu consegui manter a recitação durante o sonho. E daí, ao longo do sonho, a prece parecia como se fosse um fio que me conduzia por dentro de uma escuridão, assim. E daí eu não perdi o foco de que aquilo era de fato um sonho, mas que continha alguma instrução. E eu não sei bem até que ponto isso era realmente uma instrução ou se eu estava só reificando alguma experiência de alguma coisa assim. Aí tem essas duas coisas. Se isso pode ser entendido como uma prática, como algum tipo de instrução, ou se era só alguma reificação de alguma experiência, ou se eu tive algum vislumbre de fato de alguma coisa, como a própria consciência substrata. So in the text, Dudjom Lingpa talks about many instructions that he received in the dreams. Yes. In the dreams. Yeah. So she, for her, her dreams are very vivid. Yeah. And very intelligible. Mm-hmm. Good. So once she was reciting the 7 line prayers. In the dream. Very nice. Yeah, she was awake, and then she entered a dream reciting the 7 line prayers. Nice. And she thinks that she received some instructions in the dream. Yeah.
So her question is it possible really to her to receive these instructions in the dream, or is it only a reification of something that she already knew? And if getting go to sleep, reciting the 7-line prayers can be a practice? Oh, for sure. The answer to the final? Yes. Então a resposta à pergunta do se recitar para essas 7 linhas é uma técnica? Sim. Very good. Muito bom. So I'm showing mindfulness of breathing, settling the mind as a way, but there are other ways, of course, very meaningful ways to fall asleep. Falling asleep practicing bodhicitta, guru yoga, 7-line prayer, meditating on an emptiness. These are all very, very meaningful ways for falling asleep, but also when you're dying. When you're, those last moments that you're conscious when you're dying, you can simply do these practices, very good, but also focusing on your guru, focusing on Tara, in devotion, bodhicitta, outstanding. Então ele tem nos dado lição de casa de adormecer praticando shamatha, né, ou vipassana e tal. Mas existem muitas outras formas significativas de adormecer. Uma delas é cultivando bodhicitta, ou praticando guru yoga, ou recitando a prece das 7 linhas. E não só na hora de dormir, mas na hora de morrer também. Né? Então a gente fazer uma prática dessas pode ser muito significativo também. So, it's a very interesting question, very good question you're posing. É uma boa questão, muito boa. And I would suggest that you approach that in the same way that you'd come to a retreat like this. É uma questão muito boa. E a sugestão dele é que ela tem a mesma abordagem que ela tem nessas instruções que ela recebe no sonho, a mesma abordagem que ela tem quando ela vem num retiro como esse. So it's true before you come to the retreat. You can check me out, this person, out on the internet and see if you publish, blah, blah. You can check out, but you don't really know. You don't really know, is this an authentic teacher? Or is he just making this up? Or maybe he's a fraud. Maybe a big charlatan. And he's just trying to get a big name and trick everybody, but it's all bullshit. But he's got a PhD from Stanford. But there can be bullshitters from Stanford. There's no guarantee. And so when you're listening to me, you don't really know. I mean, Lama Samadhin's very good, but he can make a mistake. Maybe you'll think, oh no, I invited him. Don't know. So what do? You come because you think, well, maybe something meaningful, yeah? And then you listen. And as you listen with your intelligence, say, does this make sense? Am I insulting your intelligence? Am I asking you to take blind leaps of faith? If I'm saying things are ridiculous? But you have to choose. You have to decide, yeah? But if what I'm saying, and Dudjom Lingpa is saying, if it makes sense, it's intelligent, doesn't contradict what you know to be true, okay, so far so good, right? And then, I'm not just talking, we're also giving instruction on practice. You look at the practice. Am I asking you to do something ridiculous? Or crazy? Or stupid? Or maybe this is useful, yeah? But then you practice it. If you wish, you don't have to. You can always say, count me out, I'm finished, basta. Or if so far so good, then you say, okay, I'll try it. I'll try mindfulness of breathing, I'll try this. And then you try it, not just for 5 or 6 days. Maybe 5 or 6 days you see, Paul, this is good. This is opening some doors, this is good. You try it for another month after the retreat. Say, Paul, this is helpful. Then retrospectively, right? A month from now, 6 months from now, if you've been practicing and reflecting, 6 months from now you come back, and if you have found this all made very good sense, and it's really helpful, then you may infer, aha, I think Lama Samden didn't make a mistake. This guy seems to be an authentic teacher. This is authentic teaching. And why? Because it's helpful. Because this is a doctor. This is the medicine, and you're the patient. And all you really care about, finally, is it helpful or not? Yeah? I think it's common sense. So that's what I would suggest as you're listening to me. Finally, you have to see whether it's helpful or not. If it's not, then who cares? So you can translate all of that, and then I'll answer your question. Então, ele falou assim, né, que quando a gente vem para um retiro como esse, a gente pode olhar lá na internet, né? Quem que é o Alan Wallace. Então a gente vai lá no site dele, olha, ele fez isso, fez aquilo, né?
Pode ser que ele seja um charlatão, pode ser que ele esteja inventando tudo isso só para ter um nome, né? Mas PhD em Stanford, mas aí ele falou assim, tem muito imbecil também lá, que tem PhD em Stanford, então isso não é muita garantia de nada. Mas você pode pensar, bom, mas o Lama Santen convidou, né? Aí o Lama Santen também pode olhar e falar, o que eu fui fazer, trazer esse cara aqui, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente deveria vir para um retiro como esse e ouvir o que ele está dizendo. Ouvir os ensinamentos, ouvir o texto, ver o texto que a gente está lendo. Se aquilo faz algum sentido enquanto ele está explicando, se aquilo, né, se não é nenhum absurdo, uma coisa que insulta a nossa inteligência, uma besteira completa, se aquilo faz sentido, você pode falar assim, parece que é coisa séria aqui, né? Aí ele, não só ele ensina, dá os ensinamentos, como ele instrui práticas também. Aí você faz a prática aqui, né? Faz a prática, tem alguma experiência, parece que aquilo faz sentido também, e você fala, bom, acho que agora, eu acho que vale a pena eu investigar um pouco mais. Aí você pega, tira uma semana e faz prática, continua praticando, refletindo sobre aquilo, e aí você acha que aquilo realmente é útil, que aquilo está fazendo bem para você. Então você pega mais um mês, assim, faz, bom, fazer mais um mês de prática, aí você faz, experimenta de novo, e continua achando que aquilo faz sentido, cada vez que faz mais sentido, é mais útil. E aí você passa mais uns meses fazendo a prática. Aí, então, retrospectivamente, você pode olhar para trás e falar assim, sabe de uma coisa? Eu acho que aquele professor era autêntico, acho que o Lama Santen não se enganou. Acho que aquilo era de verdade, vale a pena. Mas por quê? Porque é útil. Porque se fosse um ensinamento quanto mais você investiga não faz sentido e não é útil, então aquilo de fato não é autêntico. So now the parallel is clear. You have a dream, and there's someone, appears to be a teacher, gives you instruction in the dream. So the question was, is this just a fabrication of my imagination, giving me some bullshit instruction? Or might there be some real blessing here? Some blessing of Padmasambhava coming and giving you some authentic instruction? Which? And now I think I've answered the question. If you listen, within the dream, you listen to the instructions, and you, as you listen, you say, is this harmonious with other authentic teachings I've received from Lama Samden, from books, from Dalai Lama and so forth? Is this harmonious with those? Yes? Okay, so far so good. Does this make sense? The answer is yes. So far so good. And then here's the instruction. Does it seem sensible or something crazy? If it seems sensible, so far so good. Then when you wake up or in the dream, okay, so far so good. It looked like a good recipe. You say, yeah, it looks like it could be good. Okay, then make the food. Practice it and see if it's helpful. If it's helpful, then you retrospectively come back and say that could very well have been blessing of Padmasambhava. If it's not helpful, it's probably just a creation of your mind. Okay? Então, tá claro, né, a analogia aqui. Então, ela devia olhar para a instrução que ela recebeu no sonho, né, e fazer a mesma coisa. Será que isso aqui faz... Ela está em harmonia com outros ensinamentos que eu já recebi, do Lama, dele, do Dalai Lama? Está em harmonia ou é uma coisa maluca, assim? Bom, não, é mais ou menos parecido com o que eu já vi. Tá, então, aquilo faz sentido para você? Aquilo que você está vendo ali? É, faz sentido. Aí no sonho, ou depois que você acordar, você coloca aquilo em prática. Fala assim, isso aqui é útil mesmo, está fazendo bem, né? Então, aí você pode, depois que você praticou, investigou, tudo mais, retrospectivamente, você pode pensar assim, realmente aquilo era a bênção de Guru Rinpoche. Realmente eu recebi uma instrução no sonho, de verdade, verdadeira. Agora, se aquilo não fez sentido, não trouxe benefício nenhum, aí você fala assim, não, aquilo deve ter sido uma criação da minha mente, puramente. So this now relates very strongly to this. He's having these dreams, and he's telling us what were the pith instructions he received in one dream after another. Yeah? Então, agora ele vai relacionar com o nosso texto, né? Então, no texto do Dudjom Lingpa está descrevendo assim, os ensinamentos que ele recebeu, um atrás do outro em sonho, de onde que está vindo, quem está dando instrução. You see, he chose his words very carefully. He said, a young white child, and then someone calling himself Lake Vajra, and then a woman, and then some red being who called himself. That's what he says, yeah? And then he has these instructions. Well, if we stand back for a moment, we say, wait a minute. History is full of people, crazy people, who say, I heard the voice of God. And he said, wage war. Or he said, kill these people, or give these people poison Kool-Aid. Because God told me, all take Kool-Aid, you all go to heaven. A lot of crazy people
saying, I heard the voice of an angel, I hear the voice of God, Jesus speaks to me, Buddha speaks to me, and it's all bullshit, you know. And then tragedy comes, in many cases, or people to more delusion. So then here's one more. And one can say, here's one more. Uhum. He's saying, I received this. Maybe he's crazy. Maybe he's just hallucinating. Maybe he took Dadura. Então, a gente vê no texto que o Dudjom Lingpa escolhe as palavras com muito cuidado, né? Então ele fala assim, um garoto branco de 8 anos, uma mulher que chamava a si mesma de tal, um ser vermelho que se identificou como não sei o quê. Então, a história está cheia de maluco que teve visões e que ouviu Deus falar com ele, Jesus Cristo falar com ele, Buda falar com ele, não sei quem falar com ele, aí mandou matar todo mundo, quer todo mundo para o céu, e aí então tá cheio de maluco assim, que recebeu instrução não sei de quem, e aí rolou uma tragédia. Do Dudjom Lingpa podia ser o mesmo caso. But he drank his own Kool-Aid, which is that is, he followed. He received from this little girl, you know, he followed, and he fought, but those teachings were profound. The ones that he received from that girl, that's intense. Anybody who studied Nagarjuna, and Mahamudra would say, whoa, you know. But he followed the teachings he received. He followed them. Então, ele recebeu esses ensinamentos e ele seguiu os ensinamentos que ele recebeu, né? E eram ensinamentos profundos. Que ele recebeu do Yash Sogyal, lá naquela garota ali, é uma coisa profunda. Qualquer um que olhasse aquilo lá fala, uau, isso aqui, Mahamudra, Dzogchen, uau. Mas ele seguiu os ensinamentos que ele recebeu. So he took them first, like you following the instructions in your dream. He followed all this that he received, especially from the Lake Vajra. Então, como se ele tivesse recebido um remédio, vai. Ele mesmo tomou aquele remédio, ele seguiu aquele ensinamento, né? O que o Vajranasi do Lago receitou para ele tomou, ele fez aquilo, né? And everybody knows, in the Nyingma tradition, he became one of the greatest Dzogchen masters of the 19th century. That's just true. E todo mundo sabe, na tradição Nyingma, que ele se tornou um dos grandes mestres do século XIX. Então, é verdade isso aí. But then, of course, he passed on, as he is. He passed on what he'd received. Mas além disso, ele passou para frente o que ele recebeu. And then 13 of his disciples achieved rainbow body, 1,000 achieved this, and thousands upon thousands of others received tremendous benefit. So then we say, okay, then retrospectively, we go back and say, who was that little boy? Who was that little white boy? You know, he must be Buddha. He must be Padmasambhava. Why? They followed it, and that's what happened. Now, if this was just a demon or some crazy idea, you don't get rainbow body from people achieving some demon or following some stupid idea. So it actually comes out to be sheer empiricism, not just plain faith. Oh, he said, he's a Limba, he's a Lujima. No, it comes down to empiricism. Does it work or not? And Então, his worked spectacularly well. Então, além de ele ter ele mesmo experimentado aquilo, ele ensinou aquilo. E ele ensinou para os discípulos dele 13 desenvolveram um corpo atingiram o corpo de arco-íris e 100 se tornaram vidyadharas. Então, retrospectivamente, você olha para o texto e fala assim, quem será que era esse garoto aqui? Devia ser um Buda, né? Porque se fosse um demônio ou um maluco qualquer que tivesse dado essa instrução, as pessoas que seguiriam aquilo não teriam atingido o corpo de arco-íris, né? Teriam se tornado vidyadharas. Então, Go ahead. É isso. Yeah. But there's still one more question. Mas ainda tem mais uma pergunta. I think it's quite empirically evident Então, isso é muito empírico, né? Você testa. that these teachings, they work very well for Tibetans. Então, It's clear. Então, esse texto ele funcionou muito bem para os tibetanos, está claro isso. But do they work for Brazilians Mas será que ele funciona para os brasileiros? or Americans? Europeans? Ou Do they work for americanos? us? Maybe it's only a medicine that works for Tibetans, but maybe it's no good for us. How do we know? Talvez seja um remédio que só funcione para os tibetanos, e para mais ninguém. Maybe this is just medicine that got too old and now it doesn't work anymore for people like us. Talvez seja um remédio que já ficou muito velho, não funciona mais para pessoas como a gente. So how do we know? Então, como é que a gente pode saber isso? You'll never know just by thinking about it. A gente nunca vai saber pensando a respeito disso. That's like looking at a recipe and just trying to think whether it's healthy and we think whether it will taste good if you were to cook it. É a mesma coisa que você ficar olhando para uma receita e pensando se aquilo vai ser gostoso quando você comer. Sem cozinhar, né? Sem fazer. That's an open question then. Isso é uma questão que está em aberto ainda. Can this radically transform and liberate, even to the point of rainbow body, people living in Sao Paulo, in Rio, and California, and so forth? Is it still powerful medicine? They can yield the same results as it did 100 years ago?
Or is it kind of old medicine that doesn't work for people like us? That's a question only we can answer. The lamas can't answer that. They can't. Only we can answer. But we can answer it only if we really apply ourselves to practice. If we just do it like a little bit hobby, like 20 minutes, then we won't know. We'll never know. Então, essa questão que está em aberto, né? Se ela ainda funciona para pessoas como nós. Então, a única forma de a gente responder essa questão é a gente mesmo colocando em prática. Então, será que essa prática que o Dudjom Lingpa está ensinando aqui, será que ela tem ainda o poder de transformar radicalmente a nossa vida? De uma pessoa que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Califórnia? Isso é uma questão que os lamas não vão poder responder. Só nós que vamos poder responder se a gente colocar em prática. Não é pensando a respeito dela, é só colocando em prática. So that was 2 questions and 40 minutes. I'm not very Aí foram good at duas short answers. questões e nós passamos 40 minutos. Gus, agora. So, next. Hoje a gente fez várias práticas de vipassana, né? E nos últimos retiros, algumas instruções foram muito parecidas, mas hoje foi uma instrução que ele deu uma vez, que foi, depois que você fizer as perguntas, repouse no insight. Eu queria que se ele pudesse falar um pouquinho mais, porque para mim isso é muito útil, essas 3 perguntas. As 3 perguntas. Origem, localização. E aí eu não... Queria que ele falasse um pouquinho sobre esse repousar depois. So yesterday and today we had many vipassana practices instructions, right? But today, especially today, these instructions of dwell in an insight. When you have an insight, Yes, right. you just dwell in this insight, right? Yeah. And this is new for him. So he Didn't work for him. No, this is new. Oh, this for is new, him. yeah. That's called So- the union of shamatha vipassana. Union of shamatha You're vipassana. sustaining the insight with your shamatha. Whatever shamatha you have, you sustain it. So it's maintaining that flow of knowing, and then it goes deeper and deeper into your being, Right. and transforms from the depths, and not just an idea that then vanishes. But the instructions were you make the 3 questions, the 3 investigations, the yes, origin, yeah. localization, and then if you get some insight, Yes. then you just You rest in that insight. rest. Yeah. Yes. Yeah. So this is the union of shamatha and Exactly. vipassana. Okay. Exactly. Então, ele está falando que a gente, essa prática de repouso. Então, o Gustavo falando que quando a gente fez essa prática das 3 perguntas, né, teve um momento que a instrução foi: se você chegar a algum insight, você só repousa e sustenta o fluxo da atenção da consciência nesse insight, né? Então, ele está dizendo que isso é a união de shamatha com vipassana. Então, você produz, você investiga, mas depois você, né, quando você tem alguma compreensão, então você só repousa, sustenta só o fluxo da consciência naquele insight. That is probably a unique and enormously important contribution the Buddha made to contemplative culture in India and then the world. And that is, before the Buddha, they had plenty of shamatha, fantastic samadhi. Before the Buddha, there were many great philosophers who would investigate, analyze, like Kant, like Wittgenstein, like Spinoza. They had excellent philosophers there. And that's a type of vipassana. Probing into, questioning, examining, investigating. That's vipassana. Yeah? But what they didn't have prior to the Buddha, and what we don't have in the West, not since Pythagoras, I think, a long time ago, is the union of shamatha vipassana. That you achieve samadhi and then you engage in the vipassana, and when you gain insight, then that's fused, injected with that stability and that clarity, that intense vividness of shamatha. And that's when the insight goes and fundamentally eradicates any ignorance or delusion that is incompatible with that insight. Right? Então, ele acha que essa talvez seja a grande contribuição do Buda, que o Buda deu para a tradição contemplativa toda, desde a Índia até agora. Porque na Índia, antigamente, existia uma grande tradição de shamatha. Então, as pessoas cultivavam um samadhi profundo, né? E na filosofia ocidental, as pessoas cultivam, de alguma forma, um vipassana muito profundo. Eles investigam a natureza das coisas. Então, Kant, Wittgenstein, eles investigam profundamente a natureza das coisas. Mas
o Ocidente não tem a tradição do samadhi e a tradição indiana também não tinha a cultura da investigação, do vipassana. Então, o que o Buda fez foi, você estabiliza a mente, né? Com essa mente estável, você investiga. Aí você, através da investigação, você chega numa compreensão profunda, né? E aí, quando você chega nessa compreensão profunda, então você funde essa compreensão com shamatha, com samadhi. E dessa forma você erradica, tá certo? Erradica qualquer delusão ou qualquer dúvida, qualquer coisa que não seja compatível com o insight que você obteve. Então isso acaba com a ignorância a respeito daquele ponto que você investigou. There's one nice analogy, very short, Então tem uma analogia bem curta. to illustrate the relationship of actually 3 elements. Então para falar de 3 elementos. So it's just a metaphor, but imagine you have a tree of ignorance and delusion. Então imagina que você tem uma árvore de ignorância e de delusão. So you want to cut down the tree. Então você quer cortar essa árvore. And so first of all, you need to plant your feet firmly on the ground. You can't be on ice, for example. Okay. Be terrible. You want to dig in, like, so your feet are completely planted, firm, right? Solid. That's ethics. And then you need to have the ability with your axe to strike the tree in the same place. So you're not just defacing it, just mauling it, but you have to have the ability to strike in the same place repeatedly. That's samadhi. And you need a sharp blade. You bring all 3 of those together, and the sharp blade is wisdom. It's vipassana. Bring all those together, and you can cut down the tree. If any one of those is missing, if you have a dull blade, then you're just hammering the tree. If you can't hit it in the same place, you're defacing the tree. And if you don't have firm footing, you probably cut yourself. Right? So this is not dogma or doctrine or tradition. This is common sense. You have, for this type of insight, you don't need it for physics. You don't need any ethics to practice physics. You can be a terrible person and do very good physics. People making weapons of mass destruction. They may be terrible people, terrible motivation, but the physics is good. But you can't be a great contemplative if you have no ethics. It's not possible. So ethics, samadhi, wisdom, that's the way it works. Então tem uma analogia bem bonita, né? Então, imagina que você tem uma árvore de ignorância, você quer cortar a árvore, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa plantar o pé no chão, né? Pá, encontrar uma terra, bom, na terra, né? Enfiar o pé na terra. Você não pode estar, por exemplo, pisando em gelo. Você precisa botar o pé no chão, primeiro. Então isso é a ética. Isso representa a ética. Depois você precisa ser capaz de acertar a árvore com o machado sempre no mesmo lugar. Senão você só vai ficar talhando a árvore, tudo que é lado, estragando a árvore, mas derrubar você não vai conseguir. Então você precisa do samadhi. Concentração. Pá, pá, sempre no mesmo lugar. Depois você precisa de um machado afiado. Né? Se não tiver se o machado não for bem afiado, que corresponde à sabedoria, né? Você não vai conseguir cortar a árvore, você vai ficar martelando a árvore, né? Então, se você não tiver esses 3, você precisa ter os 3 juntos para cortar a árvore da ignorância. Se você não tiver os 3 juntos, se você tiver só um machado meio cego, você vai só martelar a árvore. Se você não conseguir acertar sempre no mesmo lugar, concentração, você vai só estragar a árvore, né? E se você não plantar o pé no chão, você vai acabar cortando você mesmo. Então, o praticante, o contemplativo, ele tem que ter as 3 coisas. Para a ciência, já não precisa. Por exemplo, você pode ser um cara terrível, não ter ética nenhuma, e ser um excelente físico, por exemplo. Mas para a tradição contemplativa, você precisa das 3 coisas. Okay. Next. Peraí, tem o João ali que estava faltando. Joãozinho. João, você está enfiado no chão, fazendo quase que eu não te vejo aí. Microphone coming? Cadê Going o microfone? Where's the microphone? Ah, here it comes. There are two coming. I think that's faster. Agora um só. I'm betting on him. Aê, Jader, você ganhou. Boa noite. Boa noite. Hoje de tarde, o Lama usou uma imagem de um furacão. E
assim, o olho do furacão seria a consciência, né? E o movimento, assim, seria a parte periférica, né? Aí eu queria saber, dentro desse exemplo, onde é que se encaixa a rigpa? Rigpa. Isso. So this afternoon, you used the image of a hurricane. Yes, If you were, I do then remember. you And remember the eye of the hurricane. Yep. the eye I of the remember. hurricane. Yeah. And you said that the eye of the hurricane would be the awareness, and then the movements would be the mind. Yeah. And so he's He- asking, yeah. where is rigpa in this image? Rigpa is not on the map. Rigpa não está no mapa. It's not inside the storm. Não está It's not dentro on da the edge of the storm. tempestade, não está fora, It's not on the map. não está no mapa. The hurricane is a display of Rigpa. O furacão é uma manifestação de rigpa. The eye of the eye of the hurricane is a display of Rigpa. O olho do furacão é uma manifestação de rigpa. Rigpa doesn't become still. Rigpa não se torna quieta. Rigpa doesn't stop moving and then become still. A rigpa não para de se mover, então fica parada. Rigpa is primordially still. Rigpa é primordialmente parada, quieta. Because Rigpa doesn't exist in time. Porque a rigpa não existe no tempo. Within the matrix of past, present, and future. It's not in the past. It's not in this very narrow sliver of the present. It's so brief. There's the past, there's the future, and this very narrow sliver right now. Like, it's not there. It's not cramped in a tight place like I'm in the present. It's not like that. It's not in the future. Então essa matriz de passado, presente e futuro, né? Passado e presente, que é esse pedacinho de tempo assim bem apertado entre o passado e o futuro. O rigpa não está lá naquele pedacinho apertado do presente, nem está no futuro. Então o rigpa não está no tempo. So Rigpa is said to dwell in the fourth time. Então se diz que rigpa repousa no quarto tempo. Very common. Fourth Muito time. comum se falar isso, repousa no quarto tempo. Which transcends the three times and pervades the three times. Que transcende os três tempos e permeia os três tempos. So if you want to access Rigpa, which is the whole point of Dzogchen, Então se você quiser acessar a rigpa, que é todo o objetivo do Dzogchen, to identify Rigpa, ou identificar a rigpa, then the best place to position yourself is in the eye of the hurricane. então o melhor lugar para você se posicionar é no olho do furacão. It's kind of obvious. É meio óbvio isso. If you're swirling around in the tornado or the hurricane, you're traveling at 200 kilometers in one direction, like that. The notion of realizing something beyond time, when your mind is completely thrown by craving, hostility, anxiety, sadness, fear, and in the midst of that, realize Rigpa, it would be like in the midst of a dream, being totally fixated. So let's imagine this is a Porsche. A BMW. Okay. Just something you really Okay, want, okay, uh-huh. So I just like to have something. So this is like the latest, most fantastic $200,000 BMW. And I'm sure if I get that, I'm going to be so happy. And so I just decided, that's it. I know somebody who'd lived with his parents and didn't have a house so that he could own a $300,000 Porsche. That was his one possession. He had a Porsche. He lived in his Porsche. No house, no family. Lived with his parents, but he had a $300,000 Porsche. And so, but imagine that you don't have that Porsche yet. And you say, I want a Porsche. I've got $200,000. I'm going to save in 1 year. I'm going to have 300, and in 11 months and 2 days, I'm going to buy that. How likely is it you'll realize Rigpa when you're focusing on the Porsche? Então imagina que você está rolando no furacão, você está sendo atirado a 200 km por hora nesse furacão, né? Qual que é a chance que você tem de realizar rigpa nessa situação? Zero, né? Então ele conhece uma pessoa que queria... A única coisa que ele queria na vida era ter um Porsche. Aí ele abandonou os pais, vendeu a casa dele e comprou o Porsche de $300 mil. Ele mora dentro do Porsche daí.
Ele não tem nada. Então imagina enquanto imagina o cara ainda não comprou o Porsche, né? Então ele está guardando dinheiro, vendo como é que ele vai chutar os pais, como é que ele vai vender a casa para conseguir comprar o Porsche. Nessa situação desse desejo intenso, que chance essa pessoa tem de realizar rigpa? If you have that kind of fixation on the Porsche within a non-lucid dream, while you're fixated, you're not going to become lucid. Então, se você está fixado no tal do Porsche, num sonho não lúcido, você nunca vai ficar lúcido. And this is why in all the Buddha Dharma they say, stop the attachment. If you're still thinking, oh, if I had her, if I had that, if I were more famous, you're not going to wake up. Your mind will not be free. You're just blowing around in the hurricane. Whereas if you can stop and release the attachment and release the grasping and start tapping into genuine happiness that's not coming from the Porsche or from anything else outside, you're coming there and you're gaining greater clarity, greater stillness, then you're pretty close. You're definitely going in the direction of rigpa. And then just keep on going. So the simple answer, come home, stay home, go deeper. Então, enquanto você estiver desejando coisas que você acha que são a fonte da sua felicidade, eu quero isso, não quero aquilo, eu quero aquilo, né? Enquanto você estiver fazendo isso, você vai estar meio na confusão do furacão, né? Mas se você parar, né? Silenciar, ficar quieto, né? E começar a sentir que essa é a mesma fonte da sua felicidade. Que não é nada que está fora, mas você começa a penetrar essa felicidade, que é a felicidade genuína. Né? E você começa a sentir, e começa a ir mais profundamente, aí você está no caminho para atingir rigpa. Né? Então, resumo assim, vai para casa, fica em casa e vai fundo, aprofunda. Daí, quando você aprofundando nesse estado, você aí vai chegar à realização de rigpa. But we should never forget that Dzogchen is completely nested within the Mahayana and bodhicitta. Mas nunca esqueça que o Dzogchen está completamente no ninho do Mahayana, de bodhicitta. So the point is not to realize rigpa and then stay in a cave indefinitely just enjoying the bliss of rigpa. The whole point, like Buddha Shakyamuni achieving enlightenment and then coming out. So for some time, you may go into Dzogchen retreat. Maybe months, maybe years, maybe decades. But the whole point is to come out. Então, o ponto todo do Dzogchen não é você realizar rigpa e se mandar para uma caverna e ficar lá curtindo a realização de rigpa. Né? A questão toda é você realizar rigpa, como fez o Buda Sakyamuni. Ele se iluminou e se levantou e foi ensinar. Né? Então, mesmo que você faça um retiro de Dzogchen de meses, anos, décadas, a questão toda não é ficar lá. A questão é sair de lá. So, I'll end at a final point. We'll have more time tomorrow. And that is, a good friend of mine had a 9-month retreat. Very good practitioner, good solid basis. Had a 9-month retreat. It went wonderfully. He found it really meaningful, really blissful, really wonderful retreat. And he wanted to do more. So he went to His Holiness Dalai Lama, who was one of his teachers, and said, Your Holiness, I've just had a wonderful 9-month retreat. What do you think? Could I just go into lifelong retreat now? Will that be okay? And this person's doing a lot of good in the world. I know him. He's doing a lot of good work. His Holiness listened. He said, well, tell me, if now you go into the rest of your life, you go into retreat, are you confident that if you do so, you can achieve enlightenment in this lifetime? Então, olha só. Um amigo dele que é um grande praticante, mas uma pessoa que faz muitas coisas boas no mundo também. Né? Ele fez um retiro de 9 meses e ficou muito feliz. Foi um retiro muito bom. Ele atingiu muitas coisas nesse retiro de 9 meses. Aí ele chegou para a sua santidade, Dalai Lama, e perguntou, olha, eu fiz esse retiro de 9 meses, me senti muito bem, foi um retiro muito bom. O senhor acha que eu deveria entrar no retiro para o resto da vida? Aí o Dalai Lama perguntou, você tem certeza de que se você entrar em retiro para o resto da vida, né, nesse momento, você vai atingir a iluminação nesta vida? And my friend said, no. Aí meu amigo dele falou, não. And then the Dalai Lama said, no. Aí o Dalai Lama falou, não. Yeah.
So that doesn't mean don't go into retreat ever again. It just means don't just go off indefinitely. But could he didn't ask, but could he go for another 9 months when the time is right? Could he come out? That's fine, yeah? I think we can infer that this very intelligent, very knowledgeable practitioner, very good, that if he said from his heart to the Dalai Lama, yes, I'm confident. We don't know what the Dalai Lama said, but I think he might very well say, okay, Go. then go for it. Então, a resposta do Dalai Lama quer dizer, não significa, essa história toda não significa que essa pessoa não deveria nunca mais entrar em retiro, né? Mas ele poderia talvez, ele não perguntou isso para o Dalai Lama, mas ele poderia ter pedido para entrar mais 9 meses, sair mais 1 ano e sair, fazer isso. Ele não perguntou isso para o Dalai Lama. Mas também a gente não sabe se esse amigo dele, que é um cara super inteligente, grande praticante, se ele tivesse dito para o Dalai Lama, eu tenho certeza de que eu vou atingir a iluminação. Aí a gente não sabe exatamente o que o Dalai Lama teria dito, mas provavelmente ele teria dito, então vai. So to close on this theme, many of you will have opportunities, if you wish to go into shorter retreats anytime. Então, provavelmente muitos aqui têm a oportunidade de fazer retiros curtos em qualquer momento, assim. You might go into like a 1-month shamatha retreat, really test it, see how it is. A gente pode, por exemplo, fazer 1 mês de retiro de shamatha e testar e ver como é que é. Or vipassana, or state of generation. Ou vipassana, ou estágio da You know, geração. the Lama Samden has his own kind of particular retreats he encourages. O Lama Samden também tem os retiros particulares que ele nos encoraja a fazer. Then you get familiar with being in retreat, practicing all day. Daí a gente se familiariza com o retiro, praticar todo dia, o dia inteiro. But there may come a point at which you feel, okay, I did this 3-month retreat, I did this 6-month, I did this 1 month, I did this, and now my outer conditions are, there's nothing to prevent me from now going to long-term retreat for as long as I need to achieve shamatha. Inwardly, I have the motivation, the determination, the ability, the knowledge, the understanding. I'm mature enough to really go for it, you know. So now it's a big step. The outer is good, the inner is good. They match. And now we can ask a question. Do you feel confident that in a conducive environment, with the knowledge you have, the teacher you have access to, maybe some spiritual companion, do you feel do you have confidence now? That if you go for it, you'll achieve it? Whether it's 1 year, 3 years, whatever, you go until you achieve it? And if your answer is, yeah, then I would say, go for it. Então, mas aí, imagina só, você fez 1 mês de retiro aqui, 2 meses de retiro ali, 3 meses de retiro lá, foi experimentando, né? E aí você chega numa situação que não tem nada que impeça você de entrar num retiro para demorar o tempo que for para atingir shamatha, né? E além disso, você tem internamente, quer dizer, externamente você tem essa situação. Internamente, você já tem confiança, você já tem experiência, você recebeu ensinamentos, você sabe o que fazer, você confia nos ensinamentos, você tem motivação pura, né? Então, quando essas duas coisas se combinam, né, a gente pode se perguntar, será que eu tenho certeza de que se eu me dedicar agora exclusivamente a isso, eu vou atingir shamatha? Provavelmente você diria, sim, eu tenho confiança nisso. E daí ele diria, então vai. Oh, that's so this is where dedication of merit comes in also. Dedication of merit. Really is kind of investing. It's like if you have money, you invest it. Yeah? So through practice like we did today, there's some virtue, some goodness, some kind of positive spiritual energy. It could go all different ways. But dedication then is to take that and you say, okay, here's where I want it to go. And it's not just one prayer, but you dedicate it to the most meaningful. Most meaningful, and that's what dedication's for. And then it will go there. Então agora a gente vai fazer dedicação, né? E a dedicação é assim, a gente pode ter gerado muita energia positiva aqui de prática, né? Muita virtude, né? Que pode ir para qualquer lugar, né? Mas aí na dedicação, na prece de dedicação, a gente direciona, a gente quer que toda essa energia de prática vá para uma determinada direção. And when it comes to your dedication, don't be modest. E quando você for fazer a dedicação, não seja modesto. Don't be shy. Não seja tímido. Think your grandest, your highest ideals, your greatest aspirations.
Now's not time for shyness or, oh, me, no, forget that. If you wish to achieve enlightenment in one lifetime, achieve rainbow body, if that's your aspiration, go for it. Então agora não seja modesto. Então você pega a sua aspiração mais elevada, o seu desejo mais elevado. Então, por exemplo, se você tiver a aspiração de atingir a iluminação nessa vida, então não é, agora não é hora de falar, ai, tadinho, eu. Agora não, agora é hora de ir fundo. Okay, ready to dedicate merit? Yes. Okay. Então, vamos lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for as suas realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas ou nações da Terra, mas possam sim o mérito e crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lob cho sung ring lu che zan ling sa sung cha pa pa droju cho sung na wa da mi drau du sung gele show. So when you're dying, Então, quando você morre, there are two really good practices. então quando a gente está morrendo, tem duas práticas que são muito boas. One is more devotional practices together with Tonglen, compassion, devotion, compassion, devotion. That's one really good one. You'll turn out fine. If you die with that mind, focus on Tara, Guru Rinpoche, Buddha, and at the same time focusing on loving kindness, compassion, Tonglen, no worries, you'll be fine. Então, uma delas é devocional. Então, você pratica Tonglen, compaixão, bondade amorosa, foca em Guru Rinpoche, Tara. Não tem jeito de dar errado. Você vai sair bem. Like the way you fell asleep. Like the way you fell asleep. Yeah. Que nem Like a the way forma you fell asleep. que ela That's very dormiu. good. By devotion, very good. Recitando a prece das 7 linhas, né? Por devoção, é muito bom. In the other one's the wisdom track. Going right into the substrate, into emptiness, into rigpa, and dying in that. Just coming home and then watching the mind vanish and slipping in the substrate, seeing the substrate give way, slipping into rigpa. That's good. E So outro that's another caminho, route. It's another route. Another route. Então, outro caminho é pela sabedoria. Então, você fica em casa, vendo a mente desaparecer, daí a consciência substrato desaparecer e daí você repousa em rigpa. Essa é uma outra rota. So when you're writing the last page of the novel of your life, that would be a very good last page. Então, se você estiver escrevendo a última página da novela da tua vida, essa vai ser uma boa última página. But if you're lying on your deathbed and you practice for a while and you're still not dead, Mas se você está lá no seu leito de morte, pratica um pouquinho e ainda você não morreu, I'd be practicing devotional practice in Tonglen and you're still not dead.
Ou então você pratica devoção, Tonglen. Puta, ainda você não morreu ainda. Everybody said goodbye. Todo mundo já falou tchau pra Bye, você. bye. Everybody's gone. Todo mundo já foi embora e você tá lá ainda. And you get a little bit tired. E você fica meio cansado já. Then just rest your awareness and awareness. Just go there. Então deixe só a sua só fique consciente de estar consciente e repouse ali. Continue doing that. Continua fazendo isso. And if you're still not dead, E se ainda assim você não morrer, then come back to the devotional and Tonglen. aí volta para devoção, Tonglen. Go back and forth. Vai alternando. You'll die sooner or later. Qualquer hora, uma hora ou outra você vai morrer, vai acabar morrendo. But then you're covering both. You know, it's very safe. You're covering with your compassion, your devotion, and with your wisdom. So this is going to turn out well. Mas vai dar tudo certo, porque você praticou devoção, você praticou sabedoria, alternou, não tem jeito de dar errado. Tem And so perigo. that leads to the homework. Então, você fez a sua lição de casa. You fall asleep, it's like a little death. Então, agora quando a gente for dormir, é como se fosse uma pequena morte. You've just died from this day. Então você está morrendo deste dia. About to be reborn into a series of dreams, and then be reborn tomorrow morning when you wake up. Daí você vai renascer numa série de sonhos, daí você vai de novo renascer no dia seguinte. So as you're falling asleep, if your heart moves you more towards the devotional practices, or maybe just focusing on loving kindness or Tonglen, and you fall asleep that way, fantastic. Então, se você, quando for dormir, seu coração estiver assim, querendo fazer um Tonglen, uma prática de bondade amorosa, compaixão, fantástico. Or as you're falling asleep, if you just gently remain in stillness and observe thoughts arising, and you fall asleep, or you simply rest in awareness, you fall asleep. Very good. Se você ou então quiser ficar repousando em quietude, observando sua mente, os pensamentos irem, mas permanecendo quieto, ou se você quiser só deixar sua consciência repousar, também ótimo. So it's your choice. Então você pode escolher. Have a good night's sleep. Então tenha uma boa noite de Boa sono. noite. Boa noite.